Todo mundo fala, ó, cuidado que ele é argiloso. Ele é o quê? Vai, cara, que gosta de... Ele é o quê? Assim, cuidado que ele é argiloso. Argiloso? Não. É um cara que gosta, tipo assim, de jogar. Todo mundo fala, ó, cuidado que ele é argiloso. Não, mano. Ele falou argiloso. Puta merda, velho. Ah, velho, esse debate aqui parou. Não, parou. Isso aqui é palhaçada, mano. Argiloso. Ó, cuidado que ele é argiloso. Arthur, mamãe massinha. O cara é feito de argila. Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Argiloso. Não dá, mano. Não. Caraca, velho. Desculpa, galera. Desculpa. Eu não faço isso. Vocês sabem que eu não dou risada das análises, mas, mano, não dá, cara. Meu Deus do céu. De onde tiraram esse cara, velho? Eu sou de argila? Exatamente isso. Isso aqui tá dando o que falar, hein, Leozão? Galera tá pegando pesado aqui. Você chegou a ver o debate do MC Smith com... Eu vi alguns cortes de shorts, assim, mas eu achei engraçado. É? Parece ser um corte engraçado. Tá bom, vamos dar uma olhadinha aqui então. Galera, então vamos lá. O pessoal me pediu bastante para analisar esse debate, tá certo? Eu vou analisar alguns trechos aqui então do debate, do que aconteceu. Vamos fazer uma análise retórica aqui então das falas, tanto do Arthur Mamãe Falei, quanto do seu opositor ali, o MC Smith, tá certo? A gente vai entender erros retóricos que houveram ali na comunicação de cada um. Vamos pontuar um pouco sobre o comportamento não verbal deles e entender de fato aonde que tem uma boa retórica, uma retórica que realmente convence e uma retórica fraca, uma retórica que não convence, tá certo? Vamos ver quem teve mais potência retórica aí. Se foi o MC Smith ou se foi o Arthur Mamãe Falei. O debate deles, o tema era sobre a questão da criminalização, né, da lei anti-Oruan para quem faz apologia ao crime, com música, enfim, qualquer coisa que seja, e é fomentado pelo Estado. O ethos dos dois, porque o ethos do Mamãe Falei não é tão bom por conta daqueles áudios das ucranianas, né? Sim. E você explicou no início da live que o ethos é algo importante ali, que é a credibilidade do orador. E eu provavelmente vou reexplicar no decorrer do vídeo, mas manda brasa. Será que eles estão em pé de igualdade em ethos? Tanto... Porque eu não conhecia esse MC aí. O Mamãe Falei ficou famosão, né? Então... A gente conhece mais ele, conhece o ethos ali da época dos áudios, que a turma caiu, malhou a rodinha do Arthur também. O Arthur eu acho que ele começa com uma defasagem, né? Ele começa com um ethos mais deficiente que o ethos do MC Smith, pelo menos a hora que inicia-se o debate, porque ninguém conhece muito sobre o MC Smith enquanto debatedor, enquanto articulador. A base do MC Smith gosta dele, a base do Arthur gosta do Arthur. Agora, quando você coloca os dois para o público ver, a galera sabe que é um funkeiro, é o MC Smith, e é o rapaz, o Arthur, dos áudios polêmicos. É isso que a galera sabe. Então, o ethos do Arthur sempre começa um pouquinho pior. Só que aí, no decorrer do debate, o Arthur geralmente consegue fazer sempre algumas estratégias que já acabam ali expondo o ethos dos seus oponentes, e geralmente de maneira bem negativa, né? O Arthur ele consegue ter uma retórica muito rápida, muito afiada. Mas respondendo, eu acho que eles não começam em pé de igualdade. Eu acho que o Arthur sempre começa um debate com o ethos um pouquinho pior que o do seu oponente. Até porque se o oponente quiser, ele sempre tem não vou nem dizer que é um argumento, mas ele tem uma fala muito rápido que ele pode fazer para já menosprezar o Arthur, que é justamente ir e falar dos áudios, né? Fica muito fácil. Normalmente, nos shorts que eu vi, o Arthur ele já coloca na mesa isso, né? Quer falar dos áudios? Nós fala dos áudios. Isso é uma forma do cara não usar isso contra ele, né, no decorrer. Sim. Ele sempre joga isso. Pois muito bem, então, sem mais delongas, bora pra nossa análise. Eu tô em silêncio, assim, eu tô vendo você sozinho falar tudo que eu queria falar, assim. Você cantou tua letra de música inteira, você fez tudo isso. Então, deixa eu perguntar, as suas músicas, elas cantam personagens? Não, deixa eu cantar. Eu queria cantar uma música. Eu queria cantar uma música. Qual relação, real, entre o artista da periferia e o crime organizado tem? E quem comprova isso? E se essa lei não resolve nada na favela, que política envolvendo a cultura periférica você... Muito boa pergunta, cara. Obrigado pela pergunta. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar claro que eu sou fã de Antônio Conselheiro. Não só isso, eu sou fã dos bandeirantes brasileiros, eu sou fã do Zumbi dos Palmares. Eu acho que a gente deveria ter uma cultura, inclusive, que fortalecesse essas figuras, né, como grandes heróis nacionais. Aí você vê que o Arthur começa fazendo uma evasiva verbal. Ele não está respondendo diretamente à pergunta que o MC Smith fez, né? Ele está fazendo uma referência a algo que o MC Smith falou
antes desse momento, que foi sobre Antônio Conselheiro, né? E aí, isso até me leva a uma questão que é um pouco mais direto ao ponto, tá, Mrs. Smith? Porque é o seguinte, eu vi que você tem todo esse conhecimento de história, achei bem bacana que você está estudando isso agora, é uma coisa bem legal. Eu queria saber se você tem alguma música em homenagem ao Antônio Conselheiro. Não, mas você tem uma música aqui que é o seguinte... Calma. Homenagem ao Antônio Conselheiro. Não, mas você tem uma música aqui que é o seguinte... Calma. O Arthur até dá uma risadinha, né? Dá um micro sorriso de felicidade, porque ele percebe que fez um argumento forte, né? Uma retórica forte, na verdade. Homenagem ao Antônio Conselheiro. Então, veja bem, o MC Smith aparece lá e usa a figura do Antônio Conselheiro como um elemento forte, um elemento de autoridade na fala dele. Não, a cultura brasileira importa, a gente tem que trazer os personagens culturais brasileiros, tem que falar sobre a verdade, não é? Tem que, por exemplo, contar a história de Antônio Conselheiro para essa molecada. Então, o MC Smith ele traz ali na verbalização dele coisas que são importantes. O Arthur fala, muito bem, você tem música do Antônio Conselheiro? Não. Mais uma vez, a gente já tem aí uma contradição autoperformática, né? Isso aqui fica até um silêncio. E aí, isso até me leva a uma questão que é um pouco mais direto ao ponto, tá, Mrs. Smith? Porque é o seguinte, eu vi que você tem todo esse conhecimento de história, achei bem bacana que você está estudando isso agora, é uma coisa bem legal. Eu queria saber se você tem alguma música em homenagem ao Antônio Conselheiro. Não, mas você tem uma música aqui que é o seguinte... Não tem. Então, aí o ponto, né? O Arthur já... Quando o cara fala não, inclusive a expressão dele, né? A compressão na boca, né? Não. Essa é uma microexpressão de raiva, frustrado, né? Porque caiu ali no argumento do Arthur. Você tem uma música aqui que é o seguinte... Quando eu vou para essa contradição performática, eu mostro que meu oponente está se contradizendo entre as coisas que ele fala e as práticas dele. É importante falar sobre a cultura do Brasil, sobre os heróis do Brasil, sobre Antônio Conselheiro. Você tem música do Antônio Conselheiro? Não. Então, quando eu mostro essa dissonância entre o que a pessoa está dizendo e as práticas de vida dela, essa contradição, eu estou, entre aspas, manchando a reputação daquela pessoa. Como a gente já falou várias vezes aqui no canal, essa é uma estratégia ad hominem, quando eu uso uma estratégia argumentativa que ataca o meu oponente e não apenas o argumento dele. E como a gente já falou também no começo da live, inclusive, um dos 3 pilares para você ser uma pessoa convincente, para o seu argumento convencer os outros, um dos 3 pilares é a sua reputação, que é o ethos. Então, quando o Arthur demonstra essa contradição do próprio oponente e aquilo mancha a reputação, já começa a ficar negativa a imagem do cara perante o público. O público começa a olhar e falar, o cara já tá... O que ele tá falando, ele já não faz na vida pessoal dele. Já tá difícil acreditar nesse cara. Então vai ficando cada vez mais difícil dele conseguir persuadir o público, tá? Não, deixa eu falar. Sabe por que eu não tenho música em homenagem ao Antônio Conselheiro? Porque eu só vim aprender agora. Ótimo, porque, legal. Porque infelizmente a escola que eu estudei pública tinha um ensino engessado. Ótimo. E é um ensino engessado que eles... Boa resposta do Smith, né? Ele vai lá. Não, eu não fiquei sabendo porque eu estudei numa escola que tinha um ensino ruim, etc e tal, por isso que eu não conhecia o Antônio Conselheiro, né? Abre margem para outras falas do Arthur, essa fala do Smith aqui, não vou ficar pontuando isso, mas o Arthur poderia simplesmente rebater com o seguinte sentido, indo no argumento que o cara deu, usando a estratagema número 5 de Schopenhauer. Então, peraí, quer dizer que você só aprendeu agora sobre Antônio Conselheiro e agora você mudou de ideia, então, né? Falou sobre Antônio Conselheiro. O que garante que você não está errado, então, sobre a lei anti-Oruan? O que garante que amanhã ou depois, se você tiver conhecimento, que nem você teve sobre Antônio Conselheiro, a sua opinião sobre a lei anti-Oruan não vai mudar também. Então percebe que talvez você esteja mal informado, o MC Smith. Então essa fala dele é perigosa. O MC Smith ele abre brecha para o Arthur bater. E usar uma estratégia número 5, né? Pegar justamente a fala dele e jogar de volta para ele. Mas vamos ver como é que vai seguir aqui. Não dão capacidade de discernimento pro brasileiro entender. Assim, cara, gostei da sua autocrítica, aqui, cara. O Ministério da Educação... Gostei da sua autocrítica, porque é o seguinte... Smith, eu acho que você vai ter que concordar comigo. O Ministério da Educação, ele coloca a bosta do ensino que só ensina o básico. E eu já vou fazer uma crítica aqui ao MC Smith. Ficar falando com a cabeça baixa. Provavelmente ele tá lendo alguma coisa que ele escreveu. Mas qual que é o problema? Em debate... Como eu já falei, esse tipo de situação que é uma dialética erística, não é um debate pragmático, mas eristicamente eu quero mostrar para o público que eu sou superior ao público. Veja, eu sou superior em relação ao meu oponente. Então eu tenho que demonstrar sinais de confiança nos estratagemas verbais que eu utilizo e na minha postura. Então quando o Smith começa a falar e abaixar a cabeça, isso aqui... Mesmo que ele não esteja sentindo isso, mesmo que ele esteja baixando a cabeça apenas para ler o papel na frente dele, isso é um sinal de insegurança. Já joga contra ele.
O Arthur tá aqui o tempo todo. Na hora que a câmera corta pro Smith, ele tá aqui. Então, ficar toda hora abaixando para ler, joga contra ele. O que ele poderia fazer, se ele quer tanto ler, é de repente botar o papel aqui na altura dos olhos. Pois muito bem, Arthur, você falou que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou, enquanto o Arthur tá falando, ele lê. Na hora dele, ele não lê. Ele só fala olhando para a câmera. Do jeito que ele tá fazendo aqui, falando, lendo, fica um grande sinal de insegurança. Um grande sinal de baixa confiança, tá certo? Não é bom.